Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Antes da gente começar, já deixa o seu like aí, se inscreve, né? Sempre importante. Me segue nas redes sociais, no Instagram, o link tá aí na descrição, tá? E se você gosta do meu conteúdo e tem interesse em se aprofundar mais na minha leitura, aí na descrição também tem um link para você ter informações do meu treinamento, aprender a operar comigo, ter todo o meu suporte. Só você clicar no link da descrição. E pessoal, o vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês, na minha opinião, qual o melhor momento para a gente abrir uma operação. E vou mostrar baseado num trade que aconteceu no dia de hoje, né, dia 25, e que vários alunos pegaram, me mandaram no Instagram, né, falaram comigo no WhatsApp, tudo dentro da leitura. E é o momento que, de fato, teve a leitura, porque anteriormente não havia tido leitura até então para a gente operar, né? O que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas elas perdem dinheiro no mercado por dois fatores, tá? Primeiro, a falta de conhecimento normal, né? E a impaciência, né? Então, muitas vezes nós precisamos ter paciência para esperar o preço naquela região determinada, mostrar, né, os padrões, enfim. Até o período ali das 10 horas que a gente estava na sala ao vivo, que eu estava acompanhando o pregão com o pessoal, não tinha tido leitura, porque o mercado ele abre meio que dentro desse range aqui, ó, do Candle 1, ele fica trabalhando aqui dentro e depois ele rompe, tá, essa região aqui, faz um pullback que ele não deixa gatilho aqui, testando regiões importantes, né, da mínima do dia. Nós tínhamos aqui região da mínima do dia anterior. Ele também não consegue testar essa região, perceba que só o Candle 13, né, que testa a região. Então, até esse momento aqui, estava sem leitura, tá? A gente não estava tendo leitura aqui para poder trabalhar o preço. E aí, após as 10 horas, eu saí de frente o gráfico, mas aí eu comecei a receber muitas pessoas, né, que mandaram mensagem falando que tinha pego um trade, né? E perceba o movimento que o preço faz. Até então, sem leitura, tá? Dentro da minha concepção, o mercado ele tenta quebrar uma estrutura aqui, porém ele também não deixa gatilho, até que ele vem, marca fundo, corrige. Esse movimento ele acontece praticamente a todo momento, né? E aí o mercado volta para romper esse fundo. E a partir desse momento aqui a gente vê que o mercado já não está mais conseguindo romper fundo, ó, como ele estava rompendo desde a abertura do pregão, né, seguindo ali a sua tendência de baixa. E nesse momento a gente começa a identificar uma falha de estrutura, né, onde o mercado, para ele continuar vendedor, ele precisa romper este fundo. Se ele não conseguir romper este fundo aqui, nós não temos uma pressão vendedora dominante. E é exatamente aqui que surge uma possibilidade de trade, tá? Por quê? Porque nós temos algumas coisas em confluência. E aí é onde a gente chega no melhor momento para abrir uma operação. Primeira coisa, nós temos o contexto. Nós sabíamos que o mercado ele era vendedor, preço corrigiu, voltou a testar fundo, não está rompendo fundo. Então eu tenho contexto. Outro ponto, nós começamos a ver rejeição. Como que eu vejo a rejeição? Através dos gatilhos, tá? Através da formação de gatilho, rejeição inferior, mercado mostrando interesse, tá? Um ponto negativo que era importante ressaltar aqui, nós tínhamos um ponto de parada na região dos 117 mil, tá? E se a pessoa assume o trade, tinha que ter em mente que o mercado poderia segurar nessa região, por exemplo, comprando na ruptura, né, com o stop técnico aqui, o preço poderia segurar nessa região. Então era um ponto que a pessoa deveria levar em consideração para pensar se ela entra ou não no trade, né? Mas se passa também, abriria espaço para vir buscar o fundo anterior, que aqui ó, já daria mais de 1 para 1, porque o stop estava na casa ali de 430, até o fundo estava dando quase 500 pontos. Né? E o que a gente vê após esse movimento é que literalmente o mercado ele tipo enfraquece totalmente essa pressão vendedora e ele chega a subir aqui ó 1.200 pontos. Colocando aqui um stop de 400, 400 e pouco, chegou a dar quase que 3 para 1, tá? Nessa operação aí. E o que a gente conclui com isso, né? Muitas vezes nós nos aventuramos em cenários onde não existe operação. Inclusive, isso é algo que eu falo bastante lá na sala ao vivo, né? Por exemplo, quando a gente está acompanhando o pregão e realmente, de fato, não tem possibilidade, né, de tomar uma operação, eu falo pro pessoal, ó, aqui não tem o que fazer. Ou a gente vai esperar o mercado testar o fundo aqui e rejeitar para a gente pensar numa quebra de estrutura, ou a gente vai esperar o mercado fazer um pullback nessa região aqui para rejeitar e a gente ter leitura de pullback. Por quê? Porque é uma soma de fatores. A gente não pode se aventurar, e outra coisa que é difícil a gente entender, principalmente quando a gente é iniciante, é enxergar, por exemplo, um movimento de queda aqui tipo de 2.000 pontos
e ficar de fora. É difícil entender isso, colocar na cabeça do iniciante. Pô, é impossível, não tem como o mercado cair aqui e eu ficar de fora. Não tem como o mercado subir e eu ficar de fora. Né? Então é muito difícil mesmo. Eu sei que é porque eu já passei por isso. Mas hoje eu vejo, né, e eu encaro as minhas operações de uma forma extremamente profissional. Então hoje eu não me preocupo com quanto o preço andou, se ele andou 1.000 pontos, se ele andou 2.000, 3.000 e eu fiquei de fora. Eu me preocupo se o mercado ele vai testar as zonas que eu quero e ele vai deixar as configurações que eu procuro, né? Neste movimento aqui, lá na sala a gente viu, não vi possibilidade. O mercado ele caiu, rompeu o fundo. A gente estava de olho numa compra aqui, talvez uma rejeição de mínimo. Aí ele rompeu, beleza. Aí a gente estava de olho no pullback. Aí ele marcou o fundo aqui, não testou ali a região de pullback, veio para testar fundo de novo, rompeu, devolveu, depois rompeu de novo, ou seja, ficava meio que zigue-zagueando. E até que então ele vem, marca o fundo, retesta, né, deixa gatilho e faz esse movimento. E teve muitos alunos mesmo que bateu a meta nesse trade aqui. Porque é o que eu falo, às vezes as pessoas ficam pegando migalhinha, tipo, pega 100 pontinhos aqui, pega mais 50 aqui, pega mais 50, pega mais 100, aí daqui a pouco vai lá e toma um stop de 500, devolveu tudo e ainda ficou negativo. E com o tempo, né, que eu fui adquirindo experiência no mercado, eu vi que a assertividade, a taxa de acerto, né, dos meus trades aumentou drasticamente quando eu passei a ter critério, né, na leitura. Hoje eu não abro uma operação simplesmente por abrir. Eu tenho respaldo e eu tenho justificativa para abrir esse trade, como é o caso desse trade aqui. Porque eu poderia muito bem chegar aqui, né, e falar: dava para ter feito uma venda aqui nesse candle. Dava para ter feito uma venda nesse de pullback. Dava para ter feito uma venda aqui na máxima do dia. Ficaria bonito, né? Impressionaria. Mas não adianta, não está dentro da leitura, não tem critério para mim de entrada, entende? E isso é o que me mantém vivo até hoje no mercado. Né? Porque antigamente eu já apanhei muito do mercado. O mercado já me tomou muito dinheiro. Por quê? Porque eu não tinha padrão, eu não tinha critério, eu simplesmente queria operar. Né? O meu objetivo lá atrás era operar. Hoje, pessoal, o meu objetivo não é simplesmente operar. Eu quero operar bem. Eu não quero ter um dia operacional meia boca. É o que eu me esforço todos os dias. Por isso, pode ser que o mercado caia 1.000 pontos, 2.000, 3.000 pontos. Pode cair o tanto que for. Que se não der o meu padrão de entrada, eu não me preocupo, eu não entro. Aqui foi o único momento que daria um trade e foi o momento que o mercado literalmente reverteu, né, ali a sua tendência. Perceba que depois ele não rompeu mais fundo. Ó, ele não continuou mais vendedor, tá? Ele está agora aqui acumulado e tudo dentro de uma entrada com raciocínio, tá? Tudo dentro de uma linha de raciocínio, quebra de estrutura, teste de mínima, formação de gatilho, enfim, tem um contexto. Então, com o tempo, eu entendi que o melhor momento para a gente abrir uma operação é quando tudo esteja em confluência, tá? Por que eu digo isso? Porque às vezes você vai ter o contexto. Tipo, vou dar um exemplo aqui. O mercado fez fundo, corrigiu, testou fundo. Beleza, pode ser uma quebra de estrutura, você tem um contexto, mas às vezes o mercado não confirma, vem umas barronas grandes aqui e vai embora. Beleza, teve o contexto, mas não teve a confirmação, fiquei de fora. Às vezes, você não vai ter contexto, mas vai ter gatilho. Por exemplo, o mercado está caindo e do meio do nada ele começa a deixar gatilho. E aí, será que eu vendo? Será que eu compro? Não faço nada. Por quê? Porque não tem ponto de parada. Eu não sei se eu vendo, se eu compro. Não tem rejeição, não tem ponto aqui que me auxilie numa tomada de posição, então eu não faço nada. E agora, quando eu tenho a confluência desses fatores, eu tenho o contexto, é um pullback, eu tenho o ponto de parada, a região de interesse, eu tenho o gatilho, eu tenho risco-retorno? Opa, agora sim tá ficando bem encaixado. Agora tá ficando, como se diz, redondo a tomada de posição. Aqui vale a pena eu assumir, eu colocar meu capital em risco, porque nós temos que pensar que cada trade que nós abrimos, nós colocamos parte do nosso dinheiro no risco. Então, eu gosto sempre de fazer uma analogia. A gente não pode ficar aceitando comer só ali a 100, né, aquela carnezinha mais ruim. A gente tem que tentar buscar pela picanha, pelo filé mignon, né, pela melhor. Então, é assim que a gente tem que tratar o mercado. Então, depois que eu coloquei esses parâmetros, essas regras, né, as minhas operações elas mudaram e elas aumentaram assim a taxa de acerto absurdamente, tá? E aí eu decidi compartilhar com vocês um pouco desse insight aí, né? Porque pode ajudar também quem tá aí ainda nos tropeços, né? Bom, pessoal, era isso.
Vou finalizar aqui, deixe seu comentário, o comentário ajuda muito o engajamento do vídeo, né? O like, a inscrição, isso aí ajuda muito, né? Ajudar o canal aí a bater os 31 mil inscritos, né? A gente tá aí nos 3.400, vamos bater os 31, daqui a pouco os 35, 40. Indica o vídeo aí para algum amigo, tá? E bora pro próximo vídeo, pessoal. Tamo junto, um abraço e valeu!